Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no projeto Unindo Corações e Terapeutas. Vou desde já passar a convidar a minha convidada muito especial. Ver se ela já entrou. Enquanto isso, vão respirando, porque o Instagram tem sempre estas coisas. Temos sempre os desafios. Está difícil. Boa noite! Não nada. Boa noite! Como é que tu estás? Tudo bem, e tu? Eu também estou bem, graças a Deus. Boa noite a todos que estão aqui a ver-nos, não é? E antes de começarmos, queria mesmo agradecer-te pelo convite, por esta oportunidade que me estás a dar, não é? É sempre muito bom. Para mim é uma honra estar aqui contigo, porque te aprecio bastante e também pelo teu trabalho, apesar de que é verdade que não estou muito em cima do acontecimento, porque acabo por não ter tempo para muita coisa, mas eu acompanho-te à minha forma, da minha maneira, eu acompanho-te. Por isso, olha, muita gratidão mesmo. Palavras. Olha, antes de mais, para quem, pronto, tens os teus seguidores, eu tenho os meus, não é? Para quem não me conhece, eu sou a Marta, eu sou terapeuta de transformação pessoal e equilíbrio emocional, sou uma das fundadoras deste lindíssimo projeto, juntamente com o nosso querido Lucas Souza e com a Maria Helena Santos, onde temos também alguns colegas terapeutas que estão connosco neste projeto maravilhoso, para dizer também que temos já uma parceria com o Ser Consciente, uma associação aí no Brasil, e tem sido maravilhoso mesmo. E tu, apresenta-te. Ai, eu fico tão de coração tão cheio de ouvir isso, é tão bom, não é? É muito bom ver que realmente o teu projeto está a correr bem. Olha, eu sou Ana Loureiro, sou terapeuta de medicinas holísticas, facilitadora entre alma e coração, ajudo seres a transmutar a sua dor através das suas cicatrizes. Nós vamos nos ferindo emocionalmente, essas feridas emocionalmente vão ficando bem consistentes dentro do nosso corpo e mais cedo ou mais tarde elas vão despertar a doença. Então o meu grande foco, aquilo que eu me foco mesmo, é na questão da dor física e emocional, porque tudo começa no emocional. E tem sido uma jornada muito boa, não é? Tenho a minha própria clínica, também tenho alguns projetos a acontecer ao mesmo tempo, e está tudo a correr da forma que deve estar a correr, não é? Cada coisa a seu tempo, mas está a correr bem. Sejam todos bem-vindos, quem está a entrar, entretanto. E então, olha, aqui o nosso tema de hoje, não é? Aqui os rins e as emoções, não é? Como tu dizes muito bem,
aqui no nosso lado emocional, quando nós não percebemos o que é que está bem ou o que é que está mal, lá vem uma dorzinha física, não é? E falaremos aqui um pouco também numa emoção específica, a libertação do rancor. Pronto, porque os rins, se quiseres partilhar, existem outras emoções também, não é? À volta deles. Sim, a linhagem que eu trabalho, eu trabalho de uma forma que acaba por ir muito profundo ao sintoma. Antes de mais, nós temos sempre que entender para que servem os rins. Não é? Porque o nosso corpo, eu costumo dizer algo, antes de entrarmos mesmo nessa questão do rim. O nosso corpo é como um carro. Eu gosto de dar esta metáfora, esta analogia. O nosso corpo é como um carro. Da mesma forma que o carro ele precisa ser conduzido por alguém, por uma inteligência maior, mas ele precisa ser conduzido, o nosso corpo também é conduzido. Através de quem? Da nossa alma. Por isso é que eu sou facilitadora entre alma e coração. O que é que acontece? A nossa alma, que habita dentro de um corpo que é o nosso, ela vai falando connosco. Só que como nós somos muito teimosos e estamos muito no olhar e deixamos de sentir, os nossos olhos acabaram por ocupar muito espaço dentro do nosso ser e nós ficamos muito na questão do ver e deixamos muito de sentir. O que é que acontece? A nossa alma ela precisa de nos dar indicações. A única forma que ela encontrou foi trazer a dor para o nosso corpo. Porque a dor, ela não é uma miséria. A dor não é algo que vem para nos prejudicar. A dor é algo que é uma oportunidade que nós, enquanto seres humanos, não é? Estamos a viver uma experiência humana, mas que na realidade não somos seres espirituais. É a oportunidade de nós irmos evoluindo aqui na Terra. Então, em primeiro lugar, é sempre preciso entender o reino. Neste caso, nós vamos falar num reino, não é específico. Então, tenho uma abordagem muito diferente, a minha abordagem. Os reinos temos que sempre entender para que é que eles servem. O reino serve para filtrar o sangue, não é? Ele vai eliminando resíduos tóxicos, não é? Que controlam o equilíbrio químico do nosso corpo. Então, é essa a função, não é? É através dos nossos rins que nós vamos à casa de banho, não é? Então, está muito ligado a quê? A líquidos, certo? Eu gosto de olhar para os órgãos do corpo desta forma. Que é para quê? Porquê? Porque biologicamente faz muito sentido. Então, vamos olhar para o rim. O rim, quando começa a doer, é porque já está num estágio muito elevado, porque por norma o rim não dói, ok? Não se sente dor no rim. O rim é um órgão que não dói. Ele começa a doer quando? Quando começa a existir o quê? Cálculos renais, por exemplo. Exato. Antes não dói. Nós podemos estar ali com uma infecção, mas ele não vai doer, ok? O que é que acontece? Quando nós olhamos para isso, começamos a entender que na nossa vida, biologicamente, olhando para esse órgão, significa que nós passamos por conflitos associados à perda. Eu não sou muito a favor do rancor, ok? Não sou porque o rancor já nos vai levar a outro órgão, não especificamente ao rim. Okay? Agora, o rim, ele tem vários conflitos. Em primeiro lugar, é preciso entender que o rim, ele tem vários conflitos. É o quê? É quando nós usamos palavras que dizemos assim, olha, para ficar mais simples, tudo desabou na minha vida. Perdi tudo. Fiquei sem chão. São palavras que são muito usadas, principalmente para quem sofre os rins. E há seres humanos que usam estas palavras e ainda não começaram a sofrer do rim. O rim já está atingido, mas ainda não começou a sofrer porque precisa de ter o quê? Um cálculo renal.
precisa ter pedra no rim, não é? E mesmo essa Exato. pedra só começa a doer quando ela entra quando ela desce, não é? Quando ela começa a descer é que dói, porque senão nem ela vai doer. O rim é um órgão muito delicado, mesmo muito, muito delicado, e que também está associado às nossas orelhas, só que não há parte, ok? O rim, ele está associado às nossas orelhas. Eu trabalho com o shiatsu medicinal, que são através de toque, através do toque terapêutico, existem pontos específicos no nosso corpo que, se nós tocarmos com toque terapêutico, nós conseguimos aliviar a dor por milagre. Mas não é milagre. Isto não é milagre. Nós vamos à tensão, vamos à energia densa que está naquele lugar, associado ao órgão em questão, e nós realmente aliviamos isto. E eu vejo isto, não é? Não é o EFT, Lucas, é outra coisa, é shiatsu medicinal. O que é que acontece? O rim, olha, vou dar aqui um exemplo. Sabes que o rim, ele está muito associado à perda de referência. Nós seres humanos, temos todos uma referência, certo? Claro. Principalmente como somos crianças. Uma criança, quando é pequena, qual é que é a maior referência dessa criança? É a mãe. A mãe é a referência. Exatamente. Porque a mãe é que nutre. A mãe é que nutre, não é o pai que nutre, é a mãe. A mãe nutre, a mãe tem essa energia dentro dela de nutrir, de acolher, de abraçar. Okay? Também pode ser, está aqui a Daniela a dizer pais, sim, também. Mas a criança em si, ela vai sempre, a referência maior é sempre mais a mãe. Okay? É sempre, claro que existe sempre casos. Existem casos que, por exemplo, a mãe entretanto faleceu e não tem mãe, não é? Nunca conheceu a mãe, e já será o pai, sem dúvida. Mas o que é que acontece? O rim está muito associado a referências. Quando nós perdemos a nossa referência, então o ser humano, que referências é que tem como adulto? Passa. Imagina agora. Um taxista, por exemplo. Qual é que é a referência dele? É o seu táxi. Porque é graças ao seu táxi que ele leva comida para casa, para nutrir os seus filhos. E talvez a sua esposa que tenha em casa. Imagina agora sei lá, vamos aqui supor, um homem de negócios. Qual é que é a sua referência? É o seu trabalho, a sua empresa. Perde a empresa, Claro. a referência dele é a empresa. Percebes? O que é que acontece? Nós, na nossa vida, nós vamos criando referências que nos sustentam aqui na Terra. Okay? Nós precisamos do material para nós podermos viver, não é? Nós não podemos viver só com o espiritual, não é? Isto é ser hipócrita. Nós precisamos de uma casa, precisamos de um carro para nos transportarem, precisamos de alimentação, não é? Tudo o que é. Somos muito apegados, muito apego a uma mãe, apego a um pai. Sabem, quando eu ouço, não é? Quando há problemas de rins, às vezes eu ouço isto aqui em consulta, que é: ai, o meu pai era tudo para mim, e agora o meu pai faleceu, o meu pai era tudo para ti. É uma frase típica de quem sofre dos rins. Porque tudo desaba na vida. Ficam completamente sem chão, completamente perdidos. Então, o conflito muito associado é o conflito de abandono, o conflito do refugiado. Não é? O que é o conflito refugiado? É quando nós perdemos as nossas casas e temos que fugir de alguma forma. Vem alguma coisa que destrói tudo, certo? Vai destruir e nós vamos perdendo essa referência. A casa é uma referência para nós, nós precisamos dela, de repente ficamos sem nada. Então, o rim está muito, muito associado a tudo que seja perda de referência. E nós, quando olhamos, eu vejo isto, não é? Quando tenho casos desses com resultados fantásticos de superação,
quando começamos a ressignificar esses momentos que acabaram por ser muito traumáticos, nós começamos também a alterar a biologia do nosso corpo, porque nós temos essa possibilidade, porque se a alma fala através do nosso corpo, a alma pede-nos para nós vermos e olharmos para aquilo que aconteceu no passado, que nós guardamos para uma gaveta e que não queremos olhar porque nos faz sofrer. Então, se nós começamos a olhar para isso, a nossa alma entendeu, ok? O nosso corpo entendeu, a nossa alma fica super feliz porque nós estamos a resolver esses conflitos Claro. é porque começa a acontecer. Olha, temos aqui um depoimento da Daniela Aguiar, que diz que os pais querem a nossa felicidade, desde que estejamos felizes, para eles está tudo bem. Já a mãe importa-se com a alimentação e a segurança. Eles estarem bem, alimenta-se e não se magoarem. Faz sentido. Sim, claro que faz. O pai, a energia da mãe, o feminino é muito nutrição. Muito. A energia feminina é muito nutrição, acolhimento, é o abracinho, o aconchego, não é? Enquanto que a energia do pai não. A energia do pai anda cá comigo, vamos trabalhar, vamos para fora, mundo. Vamos buscar, agarrar, vamos, não é? Trazer, vamos trazer para cá, não é? E são energias que são necessárias para nós podermos nos construir enquanto adultos, não é? E eu hoje vejo muito, e eu vejo isto, eu vejo isto todos os dias, e eu leio muito as pessoas através do seu comportamento, não é? Porque eu também formei-me nessa área, e o que é que acontece? Eu olho para as pessoas e só a forma como elas se estão a comportar já me dizem tudo. E eu hoje vejo o quanto nós, seres humanos, estamos em corpos de adultos, mas continuamos a ser crianças. Crianças completamente feridas, crianças que ainda fazem birra, adultos que ainda fazem birra, que ainda ficam amonados, que põem a responsabilidade no outro para aquilo que nos está a acontecer. Emocionalmente, não estou a falar, quando falo em responsabilidade, não é lá fora, exterior, ok? É sempre responsabilidade interna. Nossa responsabilidade interna. Né? Então, quando nós começamos a ter, olha, vou-te dar aqui um exemplo, estamos a falar em crianças, vou-te dar um exemplo, isto foi de uma história real, não é? Que me passou pelas mãos de uma adulta que veio porque tinha problemas renais e graves, muito graves. E repara, o que é que eu descobri na história dela? Porque eu uso um método em que eu descubro a data exata onde tudo começou, não é? Tenho uma forma, através do meu corpo, eu consigo datar, perceber quando é que tudo começou, não é ao acaso. Eu não faço nas minhas consultas, não é nada ao acaso. Existe um método, eu vou buscar datas em que tudo começou e faz muito sentido, por isso é que eu também tenho resultados muito benéficos. Mas neste caso desta mulher que veio ter comigo, repara, ela quando era criança, no supermercado, a mãe, ela tinha ido ao supermercado com a mãe, e durante alguns instantes, durante alguns minutos, ela perdeu a mãe. Sabe, só aquelas crianças que não param. E ela perdeu a mãe, durante alguns minutos ela ficou completamente em pânico e a chorar porque não via a mãe. Não via a mãe. O que é que acontece? Mais tarde, ela começou a desenvolver o quê? Uma febre. Que ela contou que depois desse episódio ela começou a ter febres. Febres do nada. As crianças começam a ter febres do nada, sabes? Febres do nada. E os rins está muito associado à febre, ok? Por isso é que eu estou a falar nisto. O rim está muito associado à febre, muito. Para. Porquê? E agora, isto tem tudo a ver com o rim, por exemplo. E agora vou-te explicar porquê. Porquê? Porque uma criança, até à idade dos 3 anos, mais ou menos, a parte frontal,
e do cérebro, esta parte aqui frontal, ainda não está completamente constituída. Até existe uma pesquisa que até à idade dos 3 anos eles não entendem a palavra não. Não entendem a palavra não. Até à idade dos 3 anos. Depois dos 3 e pico para a frente é que já começam aos pouquinhos a integrar essa palavra, porque antes não entendem, não conseguem. Então o que é que acontece? Naquele momento, a criança, para ela tudo desabou, porque não viu a mãe, não perdeu a sua referência. Ela sentiu-se completamente perdida, desorientada. Ela relatou para mim que pensava que tinha perdido a mãe. Tinha ficar sozinha naquele supermercado. Para ela, para aquela criança, tudo desabou. Ok. Naquele momento. A criança não entendeu. Aquilo foram só minutos. Foram só minutos. Foi quanto bastou. Só que depois, o que é que acontece? Durante a vida dela, teve que existir outros episódios. Ela desenvolveu a febre, porque a febre, quando nós temos febre, isto tanto equivale para um adulto como para uma criança, nós quando temos febre, significa sempre que nós tivemos muito medo de uma separação. Ou temos medo da separação, ou não queríamos a separação, ou já estamos na mesma separação. Por exemplo, isso vê-se muito, por exemplo, quando são pais que imigram, ficam com a mãe, o pai vai-se embora, eles fazem febre, porque existiu a separação do pai, o pai que foi, não é? Neste caso, desta paciente que eu te estou a falar especificamente, foi que a separação da mãe, ela pensava que ia perder a mãe. Quando eles vão para a escola, as crianças, não é? Quem é mãe aqui sabe que eles fazem muita festa na escola, quando vão para a escola, porquê? Porque na realidade eles ficam com aquele sentimento de perda da mãe, porque até nem queriam ir para a escola, depois começam-se a habituar. Mas no momento que eles começam-se a habituar é quando eles fazem febre, porque o conflito passou. Exato. O conflito passa, a dor no nosso corpo, ela vem sempre quando o conflito passa. É isso que o ser humano não entende. Quando nós ficamos doentes, nós pensamos que é no momento que está a acontecer. Não. Não, foi. Já foi. O conflito já passou, já está tudo bem. Está tudo bem? Então, agora sim. Então, agora o cérebro diz assim. Eu vou falar com palavras simples para as pessoas entenderem, está bem? Então, o cérebro é a mesma coisa que diz assim, ok, ufa, passou. Ativa o botão, envia sobrevivência para o teu corpo. Porque passou, tudo passou. Porquê? Porque nós não olhamos, não sentimos ele no momento. Percebes? Mas o reino não só tem a ver com estes conflitos. Existe mais. O reino é um órgão muito sensível, mas também existe mais. Como, por exemplo, conflito de haver muita água, excesso de água ou falta dela. O reino tem a ver com líquidos, certo? O que é que o reino faz? Ele filtra o nosso sangue e faz com que a urina saia. É ele que fabrica a urina. Okay? Então ele tem tudo a ver com líquidos. Na nossa vida, o que é líquido? Por exemplo, dinheiro. E também líquidos no real. Tanto líquido no real, nós passamos, por exemplo, por uma inundação, ou falta de água também. Okay? Muita falta de água. Vou dar aqui exemplos, olha. Para uma inundação, eu vou-te dar um exemplo que toda a gente, de certeza que já ouviu falar, e que já que falaste no Brasil, eu vou falar aqui do exemplo do Brasil. Rio Grande do Sul. Sim. O que aconteceu lá há pouco tempo? O que é que aconteceu àqueles seres humanos que perderam tudo? Tudo desabou. Eles perderam tudo que tinham. Tudo. Reparem, daqui por alguns anos, nós vamos ver, não vai ser agora, daqui por alguns anos, nós vamos ver que vai haver bastante gente a sofrer dos ruins. Porque tudo acabou, as referências foram-se embora. Perdem tudo. Foi muita água. É água demais. É muita água.
E essa mesma água desabou tudo, destruiu a casa, destruiu o campo, levou o carro, os bens que aquela população tinha, que tanto trabalharam para ter, muito ou pouco era o que eles tinham. Para eles, Exato. perderam tudo, tudo desabou, percebes? Bem, eu estou agora aqui, olha, estou fascinada a ouvir-te. Acredita? É sempre bom, eu também sou terapeuta, estou aqui já do outro lado, não é? Mas aqui descobrir aqui através do emocional as dores mesmo ali no ponto específico, como tu estás aqui a partilhar connosco, está a ser maravilhoso, podes continuar. Exatamente, foi o que eu te disse. Eu levo uma abordagem completamente diferente daquela que está nos livros, ok? Eu levo uma abordagem completamente diferente. Eu sei que se formos falar espiritualmente e etc, ok. Mas eu também trabalho com o espiritual, né? Eu canalizo e conecto muito com meus guias e os meus atendimentos, eles são focados muito com a espiritualidade, mas com este conhecimento que eu também integrei, não é? Que eu estudei e que vem muito da nova medicina germânica. Não é? A nova medicina germânica traz-nos este conteúdo, traz-nos toda esta sabedoria do quanto nós, seres humanos, nós trabalhamos biologicamente, trabalhamos como a natureza trabalha, nós fazemos parte da natureza, ok? Não é a natureza que faz parte de nós é que fazemos parte da natureza. Então o que é que acontece? Se nós fazemos parte da natureza, agora vou aqui dar-te aqui outra analogia, que eu gosto muito de dar analogias para as pessoas entenderem. Acaba por ser mais simples também para eu explicar e para as pessoas entenderem. O que é que acontece? Reparem, um rio. O rio nasce rio? Não nasce rio. Ele nasce através do quê? De um borbulhinho de água que nasce num sítio, uma fontezinha que cai ali um bocadinho de água, não é? Que nasce ali, e através desse fio de água que está a nascer naquele ponto, que invade, certo? E vai formando o quê? Um regozinho de água, não é? E à medida que ele vai formando esse rio, ele vai lavrando, até que começa a formar um rio, certo? E depois nós vamos vendo um rio que começa perto da nascente, ele é de uma forma, e se tu fores ver a muitos quilómetros à frente, ele é um super rio, não é? Percebe? Pronto, ok. Então o que é que acontece? O que é que nós somos parecidos ao rio? Tudo. Se nós somos natureza, nós somos parecidos ao rio. Somos iguais a um rio. O ser humano, enquanto ser humano, corpo, ok? Não a viver a experiência, estamos a viver uma experiência humana. Somos seres espirituais, mas enquanto corpo, nós somos o rio, somos as bordas desse rio. Okay? Então, a água que flui nesse rio, em nós, é a vida. Então, o que é que acontece? A vida, ela flui sobre nós, não nós fluímos sobre a vida. Isso é uma ilusão. Ela pode ser uma ilusão tamanha. A vida que flui sobre nós. Nós é que nos temos que adaptar à vida, não a vida nos adapta a nós. O que é que acontece? Nós, à medida que nós vamos crescendo, é exatamente como cresce o rio, okay? Ele começa a expandir e a lavrar e a ficar cada vez maior, nós também nos acontece a mesma coisa. Nós vimos da essência. Nós somos essência. Nós somos seres perfeitos. Eu acredito nisto. Nós somos seres perfeitos. Nós vimos da fonte. Nós fomos feitos à semelhança de Deus. O que é que acontece? Só que na realidade, nós vamos travando a vida sobre nós. Com o quê? Com todas as experiências que nós vamos vivendo e que nem sempre nós conseguimos gerenciá-las. Já desde a infância, já desde a nossa essência. E começa já quando? Já na barriga da mamã. Nós já vamos travando a vida na barriga da mamã. Já vamos travando esse rio, essa água que está a fluir sobre nós. Porquê? Por amor à mamã. Por amor à mamã que sofreu tanto. Por amor talvez a um pai. Então nós vamos criando barreiras nesse rio.
vamos pondo obstáculos, rochas imensas, que faz com que a água não flua diretamente. Então custa, no nosso rio, no nosso corpo, a água é difícil ela flutuar, é difícil ela fluir. E o que é que acontece a um rio quando nós vamos pondo barreiras? Ele deixa de correr? Não deixa de correr. Só que ela vai fazer o quê? Ela vai pelas bordas. Exato, fica. Agora não sei a palavra. Ela simplesmente. Simplesmente o que é que acontece? Em vez da água fluir toda para o mesmo sentido, que é o que faz o rio, entende? Sim, desvios. Ela vai se dispersando. Primeiro ela vai ancorar. A água vai ancorar, ficar suja. Porque ela vai ancorar, até que chega ao ponto que ela vai ter que ir pelas bordas. A nossa energia vai se dispersando. Nós vamos perdendo força. Nós vamos ficando sugados. Com o quê? Com dores físicas, cansaço, dores musculares. É uma tensão aqui, é uma tensão, uma dor de cabeça aqui, é uma enxaqueca aqui, é uma dor lombar aqui, agora é a perna, agora é o pé, agora é o braço, agora estou cansada. Porquê? Porque tudo se vai dispersando. E isto acontece muito com os rins, é todos os órgãos. Todo o órgão tem uma conotação específica, porque cada órgão é especial, é único. Então todo ele tem uma conotação muito específica do porquê que ele está a doer. Agora estamos a falar no rim, não é? No rim, em específico, quando nós, além daqueles conflitos que eu já falei todos antes, nós também na nossa vida, quando nós queremos muito ter dinheiro, estamos demasiado e não conseguimos. E de repente, o pouco dinheiro que tens, do nada perdes tudo. Não consegues contar notas, não consegues contar. Também é uma forma de tu ficares com problemas no rim, por exemplo. Líquido para o ser humano também é dinheiro. Ou então acontece muito, isto também é um caso real que eu tive, uma pessoa que estava muito bem financeiramente e de repente perdeu tudo. Percebes? Mais tarde, muito mais tarde, teve problemas renais, não é? Agora, dependendo, nós somos seres individuais, somos seres perfeitos, que nós, à medida que nós vamos entupindo o nosso rio, nós vamos nos camuflando e ficando imperfeitos. Ok? Por isso é que nós, seres humanos, dizemos que somos imperfeitos. Porque nós vamos nos camuflando, nós vamos dispersando a nossa energia. Mas, na realidade, a nossa essência, nós somos seres perfeitos. Somos seres criados pelo Deus, pelo nosso Criador, que nos ama sobre todas as coisas. Está ali para nós, para nos acolher, para nos abraçar. Nós é que temos o livre-árbitro e é que nós escolhemos o que queremos. Nos dá-nos essa possibilidade. Da mesma forma que nós reagimos com os nossos filhos. Exatamente da mesma forma, nós também os acolhemos, estamos sempre ali constantemente a cuidar deles, só que chega um ponto, quando eles começam a crescer, nós já não conseguimos ter mão neles. Então, eles vão ter que cair, mas nós como pais vamos estar lá, onde eles caem, o que é que nós vamos lá fazer? Eu não te avisei, eu avisei-te. Mas o que é que fazemos logo a seguir? Anda cá, meu amor, a mamãe está aqui para ti. Acontece exatamente a mesma coisa com o nosso Criador. Acontece. Ele vai nos avisando, ele vai nos alertando o caminho. Só que nós somos tão teimosos e deixamos que o nosso olhar, a nossa visão ocupasse demasiado espaço dentro de nós. Deixamos de sentir. Exatamente. Deixamos de estar conectados com o nosso corpo, com o aqui e agora. E depois vamos sofrendo consequências. Bom, diretos que tu fazes. Tem aqui
Olá, Ana. É muito bom os diretos que tu fazes, é muito importante. Agora passou. Espera aí, ver se eu consigo. Aí, muito importante. Pessoas ficarem informadas da situação clínica e psicológica. Olha, tudo bom para ti. Beijinhos. Gratidão. Muita gratidão. Temos também aqui uma pergunta. Sim, diz lá. Diz lá se agora bloqueou. Cristóvão, porque o flúor influencia o quê? Não consigo. Porque o flúor influencia o time do terceiro olho. Ok, isto não tem a ver com a live, não é? Mas, é assim, acaba por sendo crença e não sendo crença, ok? O que é que acontece? Nós, se acreditarmos que aquilo nos vai fazer mal, de verdade que faz mal. Ainda hoje vou dar aqui um exemplo. E isto não tem a ver com o tema da live, mas vou só fugir aqui lentamente, só um ligeirinho. Sim. Eu hoje tive aqui uma paciente em que ela acreditou o que o médico lhe disse há uns anos atrás. Ela acreditou plenamente naquilo que o médico disse. E não é que se realizou de verdade. Porquê? O que é que acontece? Nós, quando acreditamos, quando realmente acreditamos, temos uma crença interna e que acreditamos, tudo nos acontece. Por isso é que é tão importante nós começarmos a pensar naquilo que nós acreditamos. Se aquilo que nós acreditamos nos leva a um outro patamar, ok? Eu costumo dizer assim uma coisa. Nós estamos aqui no ponto A e nós queremos chegar ao ponto B, certo? Mas para chegar do ponto A ao ponto B, tu tens que perceber se tu estás a vibrar para a mesma frequência onde está o ponto B. Exatamente. Se tu não consegues, se na tua vibração do ponto A não estiveres ligada à mesma vibração, as tuas crenças impedem-te, tu nunca vais ter. Por isso é que a vida é feita sempre sobre o ser e nunca sobre o querer. Nós nunca vamos ter o que queremos na vida, mas sim aquilo que somos na vida. Então acaba por ser muito nesse sentido, ok? Entretanto, aqui na questão aqui do rim, o rim, um grande obstáculo que ele tem, não é? Que ele não gosta, é do apego. E nós, seres humanos, adoramos estar apegados. Apegados não significa não gostar. Okay? Exatamente. Apegados não significa não abandonar. Isso que é importante o ser humano entender isto. Porque às vezes, né, eu vejo aqui em consulta, vejo muito isso, falamos do apego, não, mas eu gosto muito da minha filha, nem pensar. Não é sobre isso. Não é isso. O apego significa o quê? É começarmos a assumir a responsabilidade daquilo que nós somos, das nossas emoções e deixar com o outro aquilo que é do outro. Nós assumimos as nossas responsabilidades e aquilo que é do outro é do outro. Cada um aqui na Terra veio para um caminho específico. Ninguém está no lugar de ninguém. Nós todos temos que encontrar a nossa caixinha, o nosso lugar. Para quê? Para podermos expandir. Agora, quando nós estamos num lugar em que não nos pertence, nós nunca vamos expandir. Ou então, se nós expandimos de alguma forma, vai ser com muito esforço, vai ser pesado. Por isso é que é tão importante nós começarmos a olhar mais para nós internamente, deixar mais o que está a acontecer no exterior lá fora, que não nos diz respeito. Porque existe na média, eu não sei bem, e se errar peço imensa desculpa, mas existe na média mais ou menos de 8 bilhões de seres humanos no planeta Terra. Mais ou menos, andamos por aí. Sim. Mas dentro de um planeta Terra, desse mesmo planeta Terra, que é a nossa mãe Gaia, que é a nossa mãe que nos acolheu, que nos protege aqui, existe 8 bilhões de mundos. Ser humano, cada um tem o seu mundo. Por isso é que é tão importante nós começarmos a olhar para dentro, perceber o que é que está a acontecer aqui, dentro do nosso mental, entender o que acontece dentro do nosso corpo, conhecê-lo mais ainda, cada vez mais estar atentos a eles,
Para quê? Para podermos começar a entender o nosso próprio mundo e o que é que nós precisamos mudar nele. Porque quando nós começamos a mudar o micro, o macro muda. Exatamente. Então é muito nesse sentido e nesse foco e nessa linhagem que eu trabalho, muito. É muito nessa direção. É muito bom. Olha, já que falamos muito aqui no contacto com o corpo, não é? O sentir, eu sendo terapeuta da respiração, nada melhor que fazermos aqui uma pequenina prática. Pode ser? Pode. Tratamos de auto-observarmos, Exatamente. não é? Eu sou muito apologista da respiração. Aliás, agora terminei aqui, antes, não é, de vir aqui para a live, tive aqui o meu grupo de meditação, que às quintas-feiras faço aqui presencial a meditação, e trabalho muito com a respiração. É algo que é muito importante e que nos conecta diretamente com o nosso corpo. A respiração traz aqui uma conexão imensa com o nosso corpo. É uma forma que nós temos de nos concentrar no aqui e agora. E só antes de começar, eu vou dizer aqui algo que ainda hoje disse aqui às meninas. No aqui e agora não existe dor. Quando nós começamos a nos conectar com o aqui e agora, a dor não existe. Então aqui é uma forma de nós começarmos a observar e a refletir mais sobre o que nós vamos pensando no nosso dia-a-dia. Nós, como seres humanos, temos muita tendência de estar atentos ao que o outro diz, e o que o outro diz é uma verdade. E esquecemos que nós também pensamos e que é necessário refletir sobre aquilo que nós vamos absorvendo do externo. Porquê? Porque aquilo que podemos ouvir coisas muito benéficas, super benéficas, okay? Mas também podemos estar dentro de um ambiente onde nos vai sugando a nossa energia. Exatamente. Olha, então vamos fazer aqui uma prática de libertação eu tinha feito aqui de libertação da dor, do que quer que seja, algo que nós sentimos que temos que libertar, não é? Então vou pedir a ti e a todos que estejam a assistir, que se sentem confortavelmente, alinhar a coluna, colocar as pernas em linha reta, os pés bem assentes no chão, para fazer aqui a conexão à Mãe Terra. E gentilmente fechar os olhos e simplesmente observar o corpo, como é que ele chega aqui e agora. Se existe alguma tensão em algum sítio do corpo, observar a respiração, sentindo como o ar entra, como o ar sai. Observar também os pensamentos, simplesmente observar, sem julgar. E agora vamos dar 2 inspirações. Na inspiração tensionamos todo o corpo e na expiração relaxando. Inspira e expira, relaxando. Inspira e expira, relaxando. E agora sigam a minha voz. Vamos fazer aqui uma respiração diafragmática, só pelo nariz, se for confortável, não é? Se não for confortável, ligeiramente, a boca fechada, mas tentar assim, que seja mesmo só pelo nariz. Então vamos lá, dar início. Inspira, 2, 3, expira, 2, 3. Inspira, 2, 3, 4. Expira,
2, 3, 4. Inspira. Expira. Continua nesse ritmo de respiração. Inspirando. Expirando. Inspira, imaginando uma luz dourada vinda nos teus rins. Expira, libertando tudo que não faz bem. Inspira. Expira. Aos poucos, vai começando a regressar, dando atenção à sola dos pés, subindo pelo corpo, até às mãos, e ainda de olhos fechados, observa como o corpo se sente. Observa também se ainda existem pensamentos. Observa a respiração. No teu tempo, ao teu ritmo, podes abrir os olhos. Isto é pouquinho tempo, porque costuma ser muito mais intenso, não é? Aí, quem estiver a assistir, partilhem aqui no chat como é que se sentiram durante esta mini prática. Olha, foi muito bom. Alguma diferença, alguma leveza, alguma sensação? Partilhem aqui connosco no chat. Olha, para mim foi excelente, perfeito. Eu já faço isso, não é? Que eu já faço, não é? E é sempre muito bom. Leva-me a outro patamar. Se estivesse aqui mais um bocadinho, já ia para outra dimensão, já não ficava nesta. Também. Bom, eu sou especialista em respiração coerente, porque existem outras técnicas de respiração. Eu sou mais a respiração coerente, que é muito boa para controlar a ansiedade, os impulsos, pronto, o stress. É excelente. Existem muitas técnicas dentro da respiração coerente. Isto é só alguns exemplos, não é? Pronto, também numa live não dá para estarmos aqui muito tempo, porque o ideal é estarmos neste compasso de respiração no mínimo 20 minutos, mas depois aqui adaptar, eu trabalho muito no adaptar também a respiração com o movimento, como se fosse yoga, muito parecido aqui a alguns movimentos do yoga juntamente com a respiração coerente. E é muito bom. Foi excelente, adorei. Aliás, eu adoro esse tipo de exercícios que eu também faço, não é? Faço às minhas meninas que vêm aqui e quando faço os meus projetos, não é? Também tenho aí vários aí a correr, a andar, então gosto muito de usar e é a forma, que foi como eu disse antes de começarmos, é a forma que nós temos de nos conectar ao aqui e agora e de nos conectarmos ao nosso corpo. Eu só quero aqui responder à Daniela. Sim, Daniela, que diz aqui, não há verdades absolutas e tudo tem a ver com a nossa perspectiva. Verdade. Mas não existe verdades absolutas. Nós, quando chegamos a uma verdade, nós temos que nos despir dessa mesma verdade para encontrar uma outra verdade. Porquê? Porque se nós ficamos agarrados a verdades, nós estagnamos, não chegamos lá.
Eu vou dizer, a minha verdade não é absoluta, pelo contrário, aquilo que eu hoje digo, amanhã posso já não dizer porque já não faz sentido. Isso é o que faz da nossa evolução andar para a frente. Eu antes acreditava seriamente que nós éramos seres imperfeitos. Era aquilo que eu acreditava. Eu acreditava nisso. Éramos seres imperfeitos. Eu dizia esta frase. E não sei se alguém aqui vai concordar comigo. E se concordaram, respondam aí no chat, por favor. Se quando formos perfeitos já não precisamos andar aqui neste mundo. Já estamos noutro lugar. Eu dizia isto. Somos imperfeitos. Quando chegar à perfeição já vou estar no outro lado. O que é que eu venho aqui fazer? Hoje em dia isso já não me assenta. Mas eu dizia, porque há muito tempo que eu dizia. Okay? Por isso é que eu digo, hoje já penso de uma outra forma. Amanhã vou pensar numa outra. E vai ser sempre assim. O importante é quando nós encontrarmos uma verdade, nós criarmos dentro de nós espaço para que essa verdade seja libertada, para criar espaço dentro do nosso copo para que mais possam entrar. Porque todo aquilo que se enche com uma verdade ou com várias verdades, como é que ele vai abrir a mente para receber mais se o copo já está cheio? Não dá. Exato. Nós precisamos de nos desapegar, precisamos de nos despojar de nós mesmos. Ir ao fundo de nós, ir ao vazio. É só no vazio. E eu sei, é difícil, é. Eu não estou a dizer que é fácil, atenção, não estou a dizer, eu também venho do charco. Eu hoje estou no lugar onde estou a fazer o trabalho que estou, porque vim do charco. Eu fui ao fundo do poço, eu estive lá no fundo do poço há muito tempo. Sofri também. Eu venho da dor. Se eu trabalho com a doença, não é por acaso. Porque na minha vida só houve doenças. Eu tenho 3 filhas, todas as 3 tiveram uma quase morte, as 3, e eu também estive 2 vezes na quase morte. E vamos lá no charco. E estamos hoje todas vivas. As minhas filhas estão vivas, estão bem. Eu também estou, não é? Parece que estou, não é? Estou aqui, estou viva. Só para criar aqui este... Mas, percebem? Também, mas só indo ao vazio, só indo lá no charco, é que nós nos vamos conhecendo. É só no vazio que nós vamos encontrar respostas. É só quando o nosso copo está vazio, não é cheio. Se ele está cheio, está... E há uma frase na Bíblia que diz, não é? Eu gosto muito de Jesus, eu vou muito pela linha de Jesus, como tu também, não é? Eu vou muito pela linha de Jesus, e há uma parte lá que diz que todo aquele que se enche demais de si próprio, nunca haverá espaço para Deus. Não está bem desta forma, mas quer dizer basicamente isto. Nós temos que ter essa capacidade de não nos enchermos demasiado. Vamos ter espaços vazios para uma palavra que ouvimos hoje, para que as sementes possam vir a brotar em terrenos férteis, como Jesus nos ensinou, e não que elas caiam em pedra dura, em rocha, porque aí as sementes elas nunca vão brotar. Ou então se elas podem cair em campos férteis, mas começa a existir muita erva daninha, elas até brotam, mas a erva vai abafar essas sementes e elas não chegam a nada. Então é existir limpeza. Nesses campos férteis existir limpeza para que as sementes elas possam cair e possam aos poucos irem brotando ao seu tempo, ao seu ritmo. Isto é muito importante. E eu queria deixar isto claro, não é? Porque aí está, eu não sou, e não, e longe de mim, e não tenho verdade absoluta. Hoje aquilo que eu acredito, porque faz sentido para mim, e por esta linhagem que eu estou a fazer, mas amanhã não sei. Eu gosto de aprender, eu sou fanática em aprender, não é? Eu adoro estudar. Adoro estudar, ler livros, eu gosto muito de estar sempre, então por isso é que eu digo, porque é que eu gosto? Porque não quero ficar estagnada, não quero ficar só com o conhecimento que tenho hoje, porque se calhar o conhecimento que tenho hoje ele é necessário hoje, mas se calhar amanhã já não é necessário, eu preciso de outro. Exatamente.
não é? Então é muito por aí. Olha, e retirando ainda, estar aqui a falar contigo, deu-me aqui um insight de estares a dizer dizias antigamente que éramos seres imperfeitos e agora que somos perfeitos. Basta a gente olhar para os bebés, não é? Olharmos aos bebés. Os bebés são perfeitos, não é? Sim, os bebés são perfeitos, mas nós seres humanos também somos perfeitos. Só que a visão aqui ocupa demasiado espaço, repara. Exatamente, era Nós, como isso. seres humanos, nós olhamos muito para o físico. Então nós ficamos encantadas para um bebê, porque é pequenino, tem as mãozinhas pequeninas, tem uma carinha bonita, fofinha, gordinho, o sorrisinho, os olhinhos pequeninos, não é? Está tudo ali, miniatura. E nós, seres humanos, damos muita importância ao visual, ok? Como eu já disse, o nosso olho, a nossa visão ocupa demasiado espaço. O que é que acontece? O ser humano, nós já olhamos com o pé atrás. Ainda hoje dei um exemplo aqui a uma paciente disto. Eu agora vou aqui dizer. Para, nós vemos um sem-abrigo. O que é que nós fazemos? A maior parte das pessoas, elas folham no sem-abrigo, elas têm medo dele, pensam que vão roubar, pensam que vão isto. Porquê? Porquê? Como é que eles o veem? Cheira mal, roupa suja, não tem casa, tem medo, sei lá, o aspecto dele, as pessoas fogem. As pessoas fogem desse sem-abrigo. De um bebê, não vão fugir, pois não. Repara, o ser humano vê um bebê no chão, sozinho, vai a correr. Vai a correr. É mesmo. Então, É mesmo. só isto, pensem. Percebes? Então, Dá. é essência, dá para pensar, não dá? Dá Essa para pensar. é a forma de linhagem que eu tenho de pensamento. Percebes? Isso é que eu digo. O bebê não é distinto do adulto. Só que nosso olhar. Por isso é que Jesus disse. Estão aqui a falar, não é? Daqui de Jesus, que eu gosto muito, não é? Mas Jesus também disse algo muito importante, que foi: feliz daquele que acredita sem ver. O que é que isto querá dizer, meu Deus? Os nossos olhos ocuparam demasiado espaço. Nós precisamos acreditar, ver para acreditar. E não deve ser assim. Porque é muito bonito alguém, um terapeuta ou não terapeuta, não importa, estar neste trabalho e sentir e ver, eu sou forte porque eu sinto, eu vejo. Mas eu não sou dessa, eu não olho para isso dessa forma. O que é realmente bonito é aquele que faz, sente no coração e faz. Porque aí é que mostra quanto nós acreditamos no invisível. Aí é que faz a diferença nós acreditarmos sem ver, sem sentir dentro do nosso coração. Porque a nossa alma fala através do nosso coração. O nosso coração é o portal da nossa alma. Aqui é o coração, é o primeiro órgão a ser formado. Parem. É o primeiro órgão a ser formado, é o grande portal. Né? Então, reflitam sobre isto, o quanto é tão importante nós começarmos a olhar para a vida, para o ser humano, e não corpos. Não olhem para corpos, olhem para a essência daquele homem, daquela mulher. Por que ela é assim? Por que aquele comportamento? Por que ela é assim? Por que ela tem raiva? Por que ela fala, é agressiva no falar? Por quê? Porque é desta forma que eu olho para o ser humano hoje. Sim. Ela é assim porque, há sempre uma história. A vida dela boa hoje a ser assim. Foi a vida dela que ela não conseguiu ser de outra forma porque ninguém lhe ensinou a ser de outra forma. Pensem com carinho. Quando nós começamos a olhar a vida para esta forma, deixa de existir julgamento. Também é um dos ensinamentos de Jesus.
Eu começo a falar nisto, depois não paro, percebes? Então é melhor não paro. Olha, estou encantada, a sério. Eu continuo, Tá um... acabo eu infiltro muito naquilo que digo. Parece que me sai da entranha, parece não, sai mesmo da entranha, percebes? É que é uma força maior que me puxa a dizer isto, porque eu acredito nisto. Isto para mim é algo que eu faço diariamente. Eu não estou a dizer isto só por dizer para estar bonita aqui, não. Percebes? Para mim o ser humano é mais que um ser humano. Eu não olho para corpos. Deixei de olhar para o ser humano através de olhar. Sim, é mesmo sentir. E quando a gente começa a perceber no sentir, não é? É muito bom. É excelente. Tu vais. Eu ainda hoje ainda não consigo explicar aquilo que eu sinto ao fazer isto. Ainda não encontrei palavras adequadas para te dizer aquilo que eu sinto ao fazer isto. Só sei que fico bem comigo mesma, sabes? Dá-me uma paz interna, é uma paz que está dentro de mim, percebes? Que faz com que eu olhe para o ser humano, porque o ser humano ele precisa ser visto, o ser humano ele pede para ser visto, ele pede para ser acolhido. Porque é que nós temos doenças? Porque é que a dor vem até nós? Para sermos vistos, acolhidos. Toda a doença, ela aparece no nosso corpo, porque nós precisamos de sobreviver aqui na Terra. A doença, ela vem para nos proteger de algo. O ser humano precisa de ser visto, acolhido, amparado, porque essa falta, essa escassez está entranhada dentro da nossa alma. Ela está já entranhada cá dentro. Já vai mais profundo do que o corpo. Muito mais profundo. Então essas feridas que estão aí guardadas, em que nós não conseguimos gerenciar, vai fazer com que nós nos comportemos de certas formas. Não existe seres maus, não existe pessoas menos boas, não existe. Existe só comportamento de pessoas que aprenderam a ser assim através das histórias. É só nós termos a capacidade de estar mais atentos no ouvir, porque o olhar começou a ocupar demasiado espaço, deixamos de sentir e de ouvir. E o essencial é também saber escutar, às vezes, aquelas pessoas que precisam de alguém que as ouça, não é? E nós sabermos, não é só ouvir, eu acho que a parte mais essencial é saber escutar, porque ouvir a gente ouve e o escutar a gente é diferente. É o sentir, é nós estarmos presentes. Presença plena. O ser humano hoje, e olha, isto tem tudo a ver com o reino. Eu já vou aqui ligar tudo. Mas o ser humano hoje, ele pode até ouvir, só que está em pensamento, está a quilómetros de distância. Exatamente. O que é que acontece? Nós estamos ali para o outro, mas não estamos. E a energia do outro que precisa da escuta, sente. Inconscientemente ele sente isso, porque é energia com energia. As energias elas sentem-se. Mesmo que agora alguém me diga, não, eu não sinto nada. Inconscientemente está lá. O que é que acontece? O reino, ele está associado a muitas perdas. Perda de referência. Quando nós perdemos algo, será que nós temos alguém para nos ouvir? Quando nós perdemos o chão, quando tudo desaba, será que temos mesmo alguém que está ali para nos ouvir? Ou só teremos seres em presença, mas não em presença absoluta? Exato. Será que compreendemos na realidade a dor do outro?
Porque aquilo que é banal para ti pode ser a pior coisa para o outro. Porque vai depender sempre da percepção de cada um. Nós todos temos uma percepção diferente, porque todos vivemos no mundo, no nosso mundo interno. E o nosso mundo interno reflete o mundo externo. Exatamente. Então, é um caso para pensar. E deixo aqui a reflexão sobre isto. Olha, nós estamos quase a chegar ao fim. Isto está a ser tão bom, tão bom. Obrigada. Mas, olha, Ana, muita gratidão por esta live. Eu fiquei aqui muito, sei lá, inspirada só simplesmente a ouvir-te. E senti muito, vá, já que estamos a falar aqui de saber escutar e sentir, eu senti que tinha que te escutar. E foi muito bom. Eu estou mesmo muito agradecida de teres aceito o meu convite aqui para este meu projeto, juntamente com o Luquinhas e com a Helena, mais outros colegas, não é? Porque se estiver aqui a falar de todos, nunca mais acabamos. Também queria deixar aqui uma reflexão, não é? Lembrem-se que a respiração é uma ferramenta poderosa para nos conectarmos com o nosso corpo, com a nossa essência. Quando respiramos com a intenção, encontramos o equilíbrio entre o coração, o corpo e a mente. Gratidão mais uma vez. Se esta live fez sentido para quem está a assistir, tanto aqui ao vivo como em gravação, partilhem com quem precisa de ouvir esta live hoje e fiquem atentos para as próximas lives do projeto, não é? Porque estamos só a começar com temas novos. Olha. E gratidão por tudo, mesmo. Olha, também quero agradecer. Muita gratidão pelo teu convite, pela oportunidade de estar aqui. Partilhem a live, sigam este projeto nas redes sociais que é tão, mas tão importante, é necessário existir almas que se conectem, que formem tribos. O ser humano, ele só evolui se estiver em tribo, porque o caminho é solitário, a evolução é solitária, é verdade, mas quando nós nos unimos a uma tribo, a nossa evolução acaba por ser mais rápida e mais fácil e nós precisamos de ser acolhidos, compreendidos, sentidos, amados. Por isso nada mais que nos juntarmos a tribos. Por isso sigam este projeto lindo da Marta, porque realmente é algo muito bom. E da minha parte desejo-te mesmo muito sucesso. Muita, muita gratidão por este momento de partilha, de conexão e grata pelo convite. E aos que estão a ouvir e aqui a nos ouvir, muita gratidão por terem estado aqui a ocupar o vosso tempo a nos ouvirem e um beijinho para todos vós e do meu lado muita, muita honra por estar aqui e poder partilhar algum conteúdo que eu tenho, não é? E que possa fazer realmente a diferença, porque nós precisamos de mover corações. É necessário nós começarmos a quebrar estes corações que estão completamente quebrados, endurecidos, assim como Jesus também já falava, não é? Estes corações endurecidos, é necessário nós começarmos a expandir mais, é necessário esta abertura, é muito importante para a evolução terrena. Gratidão. Exatamente. E o caminho nunca se faz sozinho, sempre em tribo. E como estavas a falar de coração, só para terminar, para quem estiver a assistir e não saiba muito bem o que é que o seu coração pede, o que é que a sua essência pede, então é muito simples. Basta colocar as mãos no peito, fechar os olhos e sentirem e fazerem a pergunta do próprio coração: o que é que tu precisas hoje? E é a primeira palavra que vier,
por mais absurda que possa parecer, é essa a resposta que o coração pede. O coração é a nossa essência. E ficamos aqui. Olha, gratidão, Ana, mais uma vez. E vamos nos cruzando por aí. E gratidão a todos que assistiram. E até à próxima quinta-feira. Gratidão, sim. Boa continuação e foi um prazer, uma honra estar aqui. Gratidão. Obrigada.